O sol de março aquecia as ruas de Goiânia quando Leonardo estacionou sua caminhonete em frente ao estúdio de gravação. Era uma terça-feira comum, dessas que prometiam ser mais um dia de trabalho rotineiro. Ele havia sido chamado para uma sessão de backing vocals em uma música de um artista iniciante. Nada demais. Aos 59 anos, Leonardo já estava acostumado com esse tipo de convite. Sua voz continuava sendo uma das mais respeitadas do sertanejo, mesmo depois de décadas de carreira. Ao entrar no estúdio, foi recebido pelo técnico de som, um rapaz jovem com cabelos longos e uma camiseta desgastada de uma banda de rock. "Oi, Leonardo, que honra ter você aqui hoje", disse o rapaz, estendendo a mão. "Sou o Marcos, vamos trabalhar juntos hoje." "O prazer é meu, Marcos. Como está o cronograma?" "Tenho um compromisso às 4 da tarde", respondeu Leonardo, verificando o relógio no pulso. "Tranquilo, man. O artista já gravou a base ontem. Você só precisa fazer os backing vocals. Deve terminar em umas 2 horas no máximo." Leonardo acenou com a cabeça e seguiu Marcos pelos corredores do estúdio. O lugar tinha aquele cheiro característico de madeira e equipamentos eletrônicos que ele conhecia tão bem. As paredes eram revestidas de espuma acústica e havia guitarras penduradas por toda parte. Era um ambiente acolhedor, diferente dos grandes estúdios de São Paulo, onde gravava seus álbuns. Quando chegaram à sala de gravação principal, Leonardo parou no batente da porta. Lá dentro, ajustando os fones de ouvido, estava Zezé de Camargo, seu parceiro de décadas, com quem havia construído uma das duplas mais bem-sucedidas da música brasileira. Estava ali, concentrado, aparentemente trabalhando em algo. "Zezé?", Leonardo disse, surpreso. "Que coincidência! Não sabia que você estaria aqui hoje." Zezé levantou os olhos e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Era aquele mesmo sorriso que Leonardo conhecia desde os anos 80, quando ainda eram jovens sonhadores tentando fazer sucesso no interior de Goiás. "Leonardo, que surpresa boa!" Zezé se levantou e caminhou em direção ao parceiro. "Também não esperava te encontrar aqui." Os dois se cumprimentaram com um abraço caloroso, daqueles que só amigos de longa data sabem dar. Marcos observava a cena com curiosidade. Era raro ver duas lendas da música sertaneja no mesmo ambiente de forma tão casual. "Você está gravando alguma coisa?", perguntou Leonardo, olhando ao redor da sala. "Na verdade, sim. Estou trabalhando em um projeto especial", Zezé respondeu, mas havia algo diferente em seu tom. Leonardo, que conhecia cada nuance da voz do parceiro, percebeu uma certa hesitação. "Projeto especial? Conta aí, parceiro." Zezé trocou um olhar significativo com Marcos, que pareceu entender o sinal. "Pessoal, vou dar uma saída rápida para comprar um café. Vocês ficam à vontade", disse o técnico, saindo da sala e fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios confortáveis que Leonardo e Zezé costumavam compartilhar. Havia uma tensão no ar, como se Zezé estivesse lutando com algo internamente. "Leonardo, senta aí." Zezé apontou para uma das cadeiras próximas à mesa de som. "Preciso conversar com você sobre uma coisa importante." Leonardo sentiu o coração acelerar ligeiramente. Conhecia Zezé há tempo suficiente para saber quando algo sério estava por vir. Sentou-se e esperou, dando ao parceiro o tempo que ele precisava para organizar os pensamentos. "Você lembra da nossa última turnê?", Zezé começou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Claro, foi há 6 meses. Por quê? Lembra daquela noite em Ribeirão Preto, quando você subiu no palco meio gripado, mas mesmo assim deu o seu melhor?" Leonardo assentiu. Ele se lembrava bem daquela noite. Estava com febre e dor de garganta, mas não quis cancelar o show. O público havia esperado por meses para vê-los, e ele não conseguiria decepcioná-los. "Lembro sim, foi um dos shows mais difíceis que já fiz, mas deu tudo certo no final." "Pois é." Zezé suspirou profundamente. "Naquela noite, quando você estava lá doente, dando o melhor de si pelo nosso público, eu tive uma revelação.
Que tipo de revelação? Zezé se levantou e começou a andar pela sala, claramente nervoso. Leonardo nunca havia visto o parceiro tão agitado antes de uma conversa. Leonardo, nós somos parceiros há mais de 40 anos. Construímos uma carreira juntos. Passamos por altos e baixos. Vimos um ao outro se casar, ter filhos, enfrentar problemas pessoais. É verdade. Somos mais que parceiros. Somos irmãos. Leonardo concordou, ainda sem entender aonde Zezé queria chegar. Exato. E é justamente por isso que o que eu vou te contar vai ser tão difícil de falar. Leonardo sentiu um frio na barriga. Será que Zezé estava doente? Será que havia descoberto algum problema de saúde grave? Sua mente começou a criar cenários cada vez mais preocupantes. Zezé, você está me deixando preocupado. Fala logo o que está acontecendo. Zezé parou de andar e se posicionou de frente para Leonardo. Seus olhos estavam brilhantes, como se estivesse prestes a chorar. E Leonardo, eu preciso te contar uma coisa que venho guardando há anos. Uma coisa que pode mudar nossa parceria para sempre. O coração de Leonardo disparou. 40 anos de amizade e parceria passaram como um filme em sua mente. Todas as músicas que compuseram juntos, todos os palcos que dividiram, todas as lágrimas e risadas compartilhadas. Pode falar, Zezé. Seja o que for, nós vamos dar um jeito. Zezé respirou fundo, fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia uma determinação que Leonardo nunca havia visto antes. Leonardo, eu nunca te contei isso, mas aquela música que nos fez famosos, É o Amor, não foi composta da forma como sempre contamos para a imprensa. Leonardo franziu a testa. Ele se lembrava perfeitamente de como haviam criado aquela canção. Foi em 1991, numa tarde chuvosa em Goiânia. Eles estavam no apartamento de Zezé, brincando com alguns acordes no violão, quando a melodia surgiu naturalmente. Como assim, Zezé? Nós compusemos ela juntos, lá em casa, lembra? Não, Leonardo. Eu compus ela sozinho, 3 anos antes de te mostrar. O mundo pareceu girar em câmera lenta para Leonardo. Ele tentou processar o que acabara de ouvir, mas as palavras de Zezé pareciam não fazer sentido. Como assim, sozinho? Eu me lembro claramente de ter criado a segunda parte da letra com você. Você criou sim, mas sobre uma base que eu já tinha pronta há tempos. E não foi só essa música, Leonardo. Foram várias outras também. Leonardo se levantou da cadeira, sentindo as pernas bambas. 40 anos de parceria, e ele estava descobrindo que algumas de suas canções mais importantes haviam sido compostas de forma diferente do que sempre acreditara. Quantas, Zezé? Quantas músicas você compôs sozinho e me deixou acreditar que havíamos feito juntos? 12. 12 das nossas principais músicas foram compostas por mim anos antes de te mostrar. Eu sempre te dava crédito como co-compositor porque queria que nossa parceria fosse real em todos os sentidos. A revelação caiu como um raio sobre Leonardo. Ele se apoiou na parede, tentando assimilar a informação. 12 músicas. Algumas delas haviam definido suas carreiras, conquistado gerações de fãs, gerado milhões em direitos autorais. Por que você nunca me contou isso antes, Zezé? Porque eu tinha medo, medo de que você se sentisse enganado, medo de que nossa amizade acabasse, medo de que você quisesse seguir carreira solo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo podia ouvir apenas o zumbido dos equipamentos eletrônicos e os batimentos acelerados de seu próprio coração. E por que está me contando agora? Zezé voltou a se sentar, parecendo ter perdido toda a energia. Porque não aguento mais carregar esse peso. E porque você merece saber a verdade. Naquela noite em Ribeirão Preto, vendo você se dedicar tanto à nossa parceria mesmo doente, eu percebi que não podia mais viver com essa mentira. Leonardo se afastou da parede e caminhou até a janela do estúdio. Lá fora, a vida continuava normal.
Carros passavam pela rua, pessoas caminhavam nas calçadas. Tudo parecia estar em seu devido lugar, mas ali dentro daquela sala, seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Zezé, você tem ideia do que isso significa? Leonardo se virou para encarar o parceiro. Não é só sobre as músicas, é sobre confiança, sobre honestidade, sobre tudo o que construímos juntos. Eu sei, e me desculpe de verdade, Leonardo. A voz de Zezé estava embargada. Leonardo nunca havia visto o parceiro tão vulnerável, tão quebrado. Parte dele queria consolá-lo, como fazia sempre que Zezé passava por momentos difíceis. Mas outra parte se sentia traída, confusa, perdida. Você tem as gravações originais? As demos que fez sozinho? Tenho, estão todas aqui. Zezé apontou para um pendrive sobre a mesa. Por isso que eu estava no estúdio hoje. Vim digitalizar as fitas antigas para te mostrar. Leonardo olhou para o pequeno dispositivo como se estivesse vendo uma bomba prestes a explodir. Ali dentro estavam as evidências de uma verdade que mudaria para sempre a forma como ele via sua própria carreira. Posso ouvir? Claro, é seu direito. Zezé se levantou e conectou o pendrive ao computador do estúdio. Com alguns cliques, o som de uma guitarra acústica preencheu a sala. Era a melodia de É o Amor, mas numa versão crua, sem os arranjos elaborados que Leonardo conhecia. E ali estava a voz de Zezé, jovem e hesitante, cantando a letra completa da música que definiria suas carreiras. Leonardo fechou os olhos e deixou a música envolvê-lo. Era estranho ouvir aquela canção tão familiar de uma forma completamente nova, como se estivesse descobrindo uma parte perdida de sua própria história. Quando a música terminou, o silêncio voltou a dominar a sala. Ela é linda, Leonardo disse finalmente. Sempre foi linda. Leonardo, me deixa ouvir as outras. Durante a próxima hora, Leonardo escutou 12 de suas canções mais queridas, numa versão que nunca havia imaginado existir. Cada uma delas era uma revelação, uma peça do quebra-cabeças que finalmente se encaixava no lugar certo. Algumas das letras eram ligeiramente diferentes das versões finais que conhecia. Outras tinham arranjos mais simples, mais intimistas, mas todas carregavam a essência do que viriam a se tornar quando ele e Zezé as trabalharam juntos no estúdio. Quando a última música terminou, Leonardo se deu conta de que havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Leonardo permaneceu em silêncio por longos minutos após a última música terminar. O estúdio parecia ter se transformado em uma cápsula do tempo, onde 40 anos de história musical haviam sido reescritos em uma única tarde. Zezé aguardava ansioso, observando cada expressão que passava pelo rosto do parceiro. Você sabe o que mais me impressiona? Leonardo finalmente quebrou o silêncio, ainda encarando o computador onde as músicas haviam tocado. É que mesmo ouvindo essas versões originais, ainda consigo me lembrar de cada momento em que trabalhamos nelas juntos. Zezé inclinou-se para a frente na cadeira, esperançoso de que talvez Leonardo estivesse processando a revelação melhor do que esperava. É verdade. Quando mostrei elas para você, você sempre trazia ideias que deixavam tudo ainda melhor. Mudanças na letra, sugestões de arranjo. Você pode não ter composto a base, mas fez parte fundamental do que elas se tornaram. Zezé. Leonardo se virou para encarar o parceiro. Isso não muda o fato de que você me deixou acreditar em uma mentira por 40 anos. A dureza nas palavras de Leonardo fez Zezé baixar a cabeça. Ele sabia que este momento chegaria, mas ainda não estava preparado para enfrentar a dor que via nos olhos do amigo. Eu sei. E se você quiser processar por direitos autorais, eu vou entender. Se você quiser acabar com a parceria, eu também vou entender. Leonardo soltou um suspiro profundo e caminhou até a janela novamente. O movimento da rua lá fora parecia hipnótico. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando seus próprios segredos, suas próprias verdades não ditas.
Processar? Zezé, você ainda não entendeu, né? Entendi o quê? Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre confiança. É sobre o fato de que meu melhor amigo me deixou viver uma mentira durante toda a minha carreira. As palavras de Leonardo ecoaram pela sala como um soco no estômago de Zezé. Ele havia se preparado para discussões sobre royalties, sobre créditos, sobre aspectos legais. Não havia se preparado para lidar com a dor profunda da traição na voz de seu melhor amigo. Leonardo, eu nunca quis te magoar. Juro pela memória da minha mãe. Mas magoou Zezé. E sabe o que é pior? É que agora eu fico me perguntando que outras coisas você nunca me contou. Zezé sentiu o coração disparar. Havia outras coisas que nunca havia contado a Leonardo, mas nenhuma relacionada à música. Pequenos segredos pessoais que todo mundo carrega. Decisões tomadas sem consultar o parceiro. Momentos de dúvida sobre a carreira que nunca havia compartilhado. Não há mais nada relacionado às nossas músicas, Leonardo. Eu juro. E sobre outras coisas. A pergunta ficou suspensa no ar. Zezé sabia que Leonardo estava testando sua disposição de ser completamente honesto dali em diante. Olha, todo mundo tem segredos pequenos, né? Coisas bobas, pessoais, mas nada que tenha a ver com nossa parceria musical. Leonardo assentiu lentamente. Ele sabia que Zezé estava sendo honesto. Conhecia aquele tom de voz, aquela expressão. Era a mesma que tinha quando admitia para a esposa que havia comido o último pedaço de torta na geladeira. Tá bom, vou acreditar em você, mas agora preciso processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei, Zezé. Não sei. Leonardo pegou sua jaqueta na cadeira e se dirigiu à porta. Zezé se levantou rapidamente. Você vai embora assim? Preciso de um tempo para pensar. 40 anos, cara. 40 anos. Eu entendo. Mas Leonardo? Zezé hesitou, mas decidiu continuar. Não importa como essas músicas começaram. O que a gente construiu juntos foi real. Nossa amizade, nossa parceria, o carinho do público, isso tudo foi real. Leonardo parou com a mão na maçaneta da porta. Foi real ou foi baseado numa mentira? A pergunta ficou sem resposta quando Leonardo saiu da sala, deixando Zezé sozinho com seus equipamentos e suas memórias. 3 dias se passaram sem que Leonardo atendesse às ligações de Zezé. O celular tocava insistentemente, mas ele simplesmente não conseguia falar com o parceiro ainda. Estava em sua fazenda em Goiás, lugar onde sempre ia quando precisava pensar sobre coisas importantes da vida. Sentado na varanda de sua casa, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, Leonardo tentava colocar os pensamentos em ordem. Sua esposa, Marina, havia respeitado sua necessidade de ficar sozinho, mas ele sabia que ela estava preocupada. Vai ficar aí remoendo isso até quando? Marina finalmente se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Até conseguir entender. O que tem para entender? O Zezé foi seu amigo a vida toda. Cometeu um erro, reconheceu e quer consertar. Leonardo aceitou a xícara e deu um gole no café forte e doce do jeito que gostava. Marina, você não entende. Não é só sobre as músicas, é sobre quem eu sou como artista. Durante todos esses anos, eu achei que era coautor de canções que marcaram a vida de milhões de pessoas. Agora descubro que fui apenas, sei lá, um intérprete que deu sugestões. Marina se sentou ao lado do marido no banco da varanda. E daí, suas sugestões não foram importantes? Sua voz não deu vida àquelas canções? Seu carisma no palco não emocionou multidões? Mas nada demais, Leonardo. Você acha que o John Lennon deixou de ser um grande artista porque alguns dos maiores sucessos dos Beatles foram compostos principalmente pelo Paul McCartney? Você acha que o público parou de amar É o Amor porque descobriu quem compôs a versão original? A comparação de Marina o fez parar para pensar. Ela tinha um ponto.
O impacto das músicas na vida das pessoas não mudava por causa da autoria. A emoção que ele sentia ao cantá-las também não. É diferente, Marina. É diferente por quê? Porque mexe com seu ego. A pergunta da esposa foi direta e dolorosa. Leonardo sabia que Marina tinha razão. Parte de sua dor vinha do ego ferido, da descoberta de que talvez não fosse o compositor que sempre acreditou ser. Talvez seja isso mesmo. Leonardo, em 40 anos de carreira, quantas músicas vocês gravaram juntos? Umas 200 e poucas. E quantas o Zezé compôs sozinho antes de mostrar para você? 12. Então você foi coautor legítimo de mais de 90% do repertório da dupla. E mesmo nessas 12, você contribuiu para que elas se tornassem o que são hoje. Leonardo ficou em silêncio, processando as palavras da esposa. Matematicamente, ela estava certa, mas emocionalmente, a ferida ainda estava aberta. Você tem razão sobre os números, mas ainda dói, Marina. Claro que dói, e pode doer por um tempo, mas não deixe que isso destrua uma amizade de 40 anos. Naquele momento, o celular de Leonardo tocou novamente. Era Zezé, como havia sido dezenas de vezes nos últimos dias. Desta vez, porém, Leonardo atendeu. Alô? Leonardo, graças a Deus você atendeu. Como você está? A voz de Zezé soou aliviada e preocupada ao mesmo tempo. Leonardo podia imaginar o parceiro do outro lado da linha, provavelmente andando nervoso de um lado para outro de sua sala. Estou processando tudo ainda. Eu entendo. Escuta, não quero te pressionar, mas preciso te contar uma coisa. Leonardo sentiu o estômago apertar. Será que havia mais revelações por vir? Que coisa? A gravadora ligou. Querem saber se vamos confirmar aquela turnê de fim de ano. Preciso dar uma resposta até sexta-feira. Leonardo havia se esquecido completamente da turnê. Era um projeto grande que eles vinham planejando há meses. Shows em 15 cidades, incluindo algumas apresentações internacionais. Não sei se estou pronto para isso agora, Zezé. Eu sei, mas pensa no seguinte. São 50.000 pessoas em cada show. Pessoas que compraram ingresso há meses, que estão esperando por esse momento. Independente do que rolou entre nós, elas merecem ver o show que estão esperando. Mais uma vez, Zezé havia tocado no ponto certo. Leonardo sempre colocou o público em primeiro lugar. Era uma das características que mais admirava no parceiro, a capacidade de pensar nos fãs antes de pensar em si mesmo. Você tem razão sobre o público. Mas como vamos subir no palco com esse clima entre nós? A gente dá um jeito. Sempre deu. Lembra quando você estava bravo comigo porque eu cancelei aquele show em Brasília para ir no casamento da minha filha? Você ficou uma semana sem falar comigo, mas no show seguinte estava tudo normal. Leonardo se lembrava bem daquele episódio. Havia ficado furioso com Zezé na época, mas conseguiram separar os problemas pessoais da performance profissional. Aquilo foi diferente, Zezé. Foi diferente, sim. Foi bem menor que isso. E mesmo assim vocês conseguiram resolver. Leonardo olhou para Marina, que estava ouvindo a conversa com atenção. Ela fez um sinal positivo com a cabeça, como se dissesse, aceita. Tá bom, vamos fazer a turnê, mas com uma condição, qualquer uma. Depois que a turnê acabar, a gente se senta e conversa sobre tudo. Sobre o futuro da parceria, sobre como lidar com essa situação, sobre tudo. Fechado. Muito obrigado, Leonardo. De coração. Depois de desligar o telefone, Leonardo ficou olhando para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Marina se levantou e beijou sua testa. Fez a coisa certa. Espero que sim. Vocês são feitos um para o outro, Leonardo. 40 anos não se joga fora por causa de um erro, mesmo que seja um erro grande. Leonardo assentiu, mas ainda sentia um peso no peito. A turnê seria um teste para ambos. Seria possível manter a química no palco depois de tudo que havia acontecido? Seria possível fingir que estava tudo normal diante de 50.000 pessoas? No fundo, ele sabia que essas respostas só viriam com o tempo. E o tempo, às vezes,
Era o melhor remédio para feridas que pareciam impossíveis de curar. Na casa de Zezé, do outro lado da cidade, o cantor desligou o telefone com um misto de alívio e apreensão. Leonardo havia aceitado fazer a turnê, o que era um bom sinal, mas ainda havia muito trabalho pela frente para reconquistar a confiança do parceiro. Ele sabia que aqueles próximos meses seriam cruciais para definir o futuro de uma das parcerias mais importantes da música brasileira. E estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para que as coisas voltassem ao normal, ou para que encontrassem uma nova normalidade, baseada na verdade completa. 2 meses depois da conversa no estúdio, Leonardo estava no camarim do Estádio Nacional de Brasília, ajustando o figurino para o primeiro show da turnê 40 anos de história. O ambiente estava tenso, não pela apresentação em si, mas pela primeira vez que ele e Zezé dividiriam o palco desde a revelação das músicas. Durante os ensaios das semanas anteriores, eles haviam mantido uma cordialidade profissional. Conversavam sobre arranjos, sobre a ordem das músicas, sobre detalhes técnicos, mas evitavam qualquer assunto pessoal. Era como se houvesse uma parede invisível entre eles, construída tijolo por tijolo a partir daquela tarde, no estúdio de Goiânia. Leonardo, 5 minutos para o show, anunciou Carlinhos, o diretor de palco que trabalhava com a dupla há mais de 15 anos. Beleza, Carlinhos, o Zezé já está pronto. Está terminando de aquecer a voz no outro camarim. Leonardo assentiu e deu uma última olhada no espelho. Aos 59 anos, ainda mantinha o porte elegante que o tornara um ícone do sertanejo. Mas naquela noite, seus olhos refletiam uma incerteza que não sentia há décadas. Do lado de fora, podia ouvir o burburinho de 45 mil pessoas que lotavam o estádio. Era o primeiro show oficial da turnê e a expectativa estava alta. A imprensa havia especulado sobre uma possível crise na dupla, já que eles haviam cancelado algumas entrevistas nas últimas semanas, mas nada concreto havia vazado. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Leonardo, posso entrar? Era a voz de Zezé. Claro, entre! Zezé apareceu na entrada do camarim, também já vestido com o figurino do show. Camisa social azul marinho e calça preta, combinando com a roupa de Leonardo. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, ainda mantinham a sincronia visual que caracterizava suas apresentações. Como você está se sentindo? Perguntou Zezé, fechando a porta atrás de si. Nervoso. Leonardo respondeu honestamente. Faz tempo que não me sinto assim antes de um show. Eu também, mas é um nervosismo diferente, né? Não é medo do público, é medo de não conseguirmos ser nós mesmos no palco. Zezé assentiu, compreendendo perfeitamente o que Leonardo queria dizer. A química entre eles sempre havia sido natural, algo que fluía sem esforço. Agora, pela primeira vez em 40 anos, teriam que forçar essa conexão. Leonardo, eu sei que ainda está processando tudo, mas queria que soubesse que, independente do que acontecer daqui para frente, você sempre foi meu melhor parceiro e meu melhor amigo. Zezé, deixa eu terminar. Eu errei feio, mas o que a gente construiu juntos não foi mentira. O carinho do público, o sucesso das nossas músicas, os momentos especiais que vivemos, isso tudo foi real. Leonardo ficou em silêncio por um momento, observando o rosto sincero do parceiro. Era a primeira vez, desde a revelação, que Zezé falava com tanta vulnerabilidade. Eu sei que foi real, Zezé. É por isso que doeu tanto descobrir sobre as composições, porque nossa parceria sempre significou muito para mim. E ainda significa? A pergunta ficou suspensa entre eles. Do lado de fora, a banda começou a tocar a música de abertura, sinal de que o show estava prestes a começar. Vamos descobrir nos próximos 2 meses, Leonardo respondeu finalmente. Eles caminharam juntos em direção ao palco, lado a lado, como haviam feito milhares de vezes antes. Mas desta vez, cada passo carregava o peso da incerteza sobre o futuro.
As luzes do palco se acenderam e a multidão explodiu em aplausos. 45 mil pessoas de pé, gritando, cantando, demonstrando o amor incondicional que sentiam pela dupla. Era um mar de celulares filmando, bandeiras tremulando, vozes se misturando numa sinfonia de emoção. Boa noite, Brasília! Zezé gritou no microfone e a resposta da plateia foi ensurdecedora. 40 anos de história com vocês. Leonardo completou e sentiu um arrepio familiar subir pela espinha. Era impossível não se emocionar diante daquela demonstração de carinho. A primeira música foi Evidências, um dos maiores sucessos da carreira deles. Conforme as primeiras notas soaram, Leonardo sentiu algo mudando dentro de si. A música tomava conta de seu corpo. Sua voz se harmonizava naturalmente com a de Zezé, e por alguns minutos todos os problemas pareceram desaparecer. O público cantava junto cada palavra, cada refrão, transformando o estádio numa gigantesca roda de viola. Leonardo olhou para Zezé durante o solo de violão e viu nos olhos do parceiro a mesma emoção que sentia. Era impossível fingir aquilo. A conexão estava lá, mais forte que qualquer mágoa. Conforme o show progredia, a tensão entre eles foi diminuindo. As brincadeiras com o público voltaram a fluir naturalmente, as harmonias vocais encaixaram como sempre, e a cumplicidade no palco ressurgiu gradualmente. Chegou o momento de É o Amor, a música que havia sido o centro de toda a polêmica. Leonardo sentiu o coração acelerar quando os primeiros acordes começaram a tocar. Ele olhou para Zezé, que retribuiu o olhar com uma expressão que misturava nervosismo e esperança. Mas quando começaram a cantar, algo mágico aconteceu. A música fluiu como água, cada nota carregada de emoção genuína. Leonardo se deu conta de que, independente de quem havia composto a versão original, aquela canção pertencia tanto a ele quanto a Zezé. Eles a haviam moldado juntos, a haviam apresentado juntos para o mundo e juntos a haviam transformado num hino do sertanejo brasileiro. Durante o refrão, quando suas vozes se juntaram numa harmonia perfeita, Leonardo sentiu lágrimas nos olhos. Zezé também estava emocionado e, por um momento, 40 anos de parceria pesaram mais que 2 meses de mágoa. O show continuou com mais sucessos, cada um trazendo de volta memórias da trajetória da dupla. Pense em Mim, Fio de Cabelo, Mexe que é Bom, canções que haviam trilhado a soundtrack da vida de gerações de brasileiros. No final da apresentação, durante os agradecimentos ao público, algo inesperado aconteceu. Um fã na primeira fileira gritou: "Vocês são eternos!" E Zezé espontaneamente colocou o braço ao redor do ombro de Leonardo. "É isso aí, pessoal!" Zezé disse no microfone. "Quem tem um amigo assim tem tudo na vida." Leonardo sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Não era apenas o calor do momento ou a adrenalina do show. Era a certeza de que, apesar de todos os problemas, a amizade deles era maior que qualquer desavença. "E quem tem um parceiro que sempre me apoiou, mesmo nos momentos mais difíceis", Leonardo respondeu, olhando diretamente para Zezé. "Sabe que alguns laços não se quebram nunca." A plateia explodiu em aplausos, mas para Leonardo e Zezé parecia que estavam sozinhos no palco. Era como se estivessem conversando diretamente um com o outro, usando a música e o público como ponte para uma reconciliação que ambos desejavam, mas nenhum sabia como iniciar. Depois do show, no camarim, eles se abraçaram pela primeira vez desde a revelação no estúdio. "Obrigado", Zezé sussurrou no ouvido do parceiro. "Por quê?" "Por não ter desistido de nós." Leonardo se afastou do abraço e olhou nos olhos do amigo. "Zezé, nós precisamos conversar, de verdade, sem rodeios, sem medo. Agora, agora." Eles se sentaram nos sofás do camarim, finalmente prontos para a conversa que vinham adiando há 2 meses. O barulho da equipe desmontando o palco servia como trilha sonora de fundo. "Leonardo, eu sei que você ainda está magoado e tem todo o direito de estar, mas queria que você entendesse por que eu fiz isso. Então,
Explica. Zezé respirou fundo antes de continuar. Quando a gente começou a parceria, eu tinha medo de que você achasse que eu não era um bom compositor. Você sempre foi mais intuitivo, mais natural no palco. Eu era mais técnico, mais cerebral. E essas músicas que eu havia composto sozinho eram muito pessoais. Falavam de coisas que eu havia vivido antes de te conhecer. Leonardo ouviu em silêncio, permitindo que Zezé se explicasse completamente. Quando te mostrei elas, você sempre trazia ideias que melhoravam tudo. Mudava uma palavra aqui, sugeria uma melodia diferente ali. E eu pensava, pronto, agora ela é nossa. Eu não estava tentando te enganar. Eu genuinamente acreditava que você havia se tornado coautor delas, mas você sabia que tinha gravado elas sozinho antes. Sabia. E é aí que eu errei. Deveria ter te contado desde o início, mas com o passar do tempo foi ficando cada vez mais difícil. Como é que eu ia chegar para você depois de 10, 15, 20 anos e falar: "Ah, Leonardo, lembra daquela música? Na verdade, eu já tinha ela pronta." Leonardo entendeu a lógica tortuosa por trás das ações de Zezé. Não concordava, mas entendia. Zezé, o problema não é só ter escondido. É ter me deixado construir minha identidade artística em cima de algo que não era totalmente verdadeiro. Mas era verdadeiro, Leonardo. Sua contribuição para essas músicas foi fundamental. Sem você, elas nunca teriam se tornado o que são hoje. Mas sem você, elas nem existiriam. E sem você, elas não teriam chegado no coração de milhões de pessoas. Os dois ficaram em silêncio, processando a complexidade da situação. Não era uma questão simples de certo ou errado. Era uma situação humana, cheia de nuances e emoções contraditórias. "O que você quer que eu faça agora?" Zezé perguntou finalmente. "Quero que você seja completamente honesto comigo daqui para frente. Sobre tudo. Eu prometo. E quero que a gente encontre uma forma de lidar com isso publicamente. Não vamos esconder do nosso público. Eles merecem saber a verdade." Zezé engoliu seco. A ideia de tornar pública a revelação o apavorava. Mas ele sabia que Leonardo estava certo. "Como você quer fazer isso?" "Ainda não sei, mas vamos encontrar uma forma. Juntos." A palavra juntos soou como música para os ouvidos de Zezé. Indicava que, apesar de tudo, Leonardo ainda via um futuro para a parceria deles. "Leonardo, você me perdoa?" "Zezé, 40 anos de amizade não se apaga assim." "Estou magoado?" "Estou, mas perdoar, isso é diferente." "Perdoar é escolher seguir em frente apesar da mágoa. E você está escolhendo seguir em frente?" Leonardo olhou pela janela do camarim, onde podia ver os últimos fãs deixando o estádio. Pessoas que haviam ido ali em busca de entretenimento e tinham saído com o coração cheio de música e emoção. "Estou, mas com uma condição, qualquer uma. A partir de agora, nós somos sócios de verdade em tudo. Nas composições, nas decisões da carreira, nos lucros, em tudo. Sem segredos, sem meias verdades. Fechado." Eles se levantaram e se abraçaram novamente, mas desta vez o abraço foi diferente. Não era apenas o alívio do final de um show bem-sucedido. Era o início de um novo capítulo na história da dupla, baseado na verdade completa e na confiança renovada. Do lado de fora do camarim, Carlinhos bateu na porta. "Pessoal, o ônibus está esperando. Amanhã é Goiânia." "Já estamos indo", Leonardo respondeu. Eles pegaram suas coisas e caminharam juntos em direção ao ônibus da turnê. O primeiro teste havia sido superado. Ainda restavam 13 shows pela frente, e cada um seria uma oportunidade de fortalecer os laços que haviam sido abalados, mas não quebrados. Enquanto o ônibus seguia pela rodovia em direção a Goiás, Leonardo olhava pela janela as luzes da cidade se afastando. Ao lado dele, Zezé dormia tranquilamente pela primeira vez em 2 meses. A estrada à frente era longa, mas eles estavam percorrendo-a juntos, como sempre fizeram. E talvez fosse assim que as melhores parcerias funcionassem.
não pela ausência de problemas, mas pela capacidade de superá-los sem perder a essência do que as torna especiais. 3 semanas depois do show em Brasília, Leonardo e Zezé estavam sentados no estúdio da Rede Globo em São Paulo, aguardando o início da gravação do programa Conversa com Bial. Era a primeira entrevista que dariam juntos, desde que decidiram tornar pública a revelação sobre as composições. A decisão havia sido tomada após longas conversas com suas equipes de empresários e advogados. Todos concordaram que era melhor eles controlarem a narrativa do que deixar que especulações tomassem conta da mídia. O programa de Pedro Bial parecia o ambiente ideal, sério, respeitoso, mas com espaço para a emoção genuína. "Vocês estão preparados para isso?" perguntou Marcela, a produtora do programa, verificando os microfones dos cantores. "O quanto alguém pode estar preparado para contar uma verdade que guardou por 40 anos?" respondeu Zezé, com um sorriso nervoso. Leonardo ajeitou a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Mesmo depois de décadas dando entrevistas, sentia-se como se fosse a primeira vez. "A gente conversou sobre tudo que vai falar?" Leonardo perguntou ao parceiro. "Conversamos. Mas você sabe que o Bial vai fazer perguntas que não esperamos. É por isso mesmo que escolhemos ele. Não queremos uma entrevista decorada." Pedro Bial entrou no estúdio naquele momento, cumprimentando os dois com a cordialidade característica. Era um veterano do jornalismo brasileiro, conhecido por extrair verdades profundas de seus entrevistados sem ser invasivo. "Rapazes, que honra receber vocês aqui. 40 anos de parceria não são brincadeira. O prazer é nosso, Bial", Leonardo respondeu. "E são justamente esses 40 anos que queremos conversar com você hoje. Imagino, quando minha equipe me disse que vocês queriam dar uma entrevista especial, fiquei curioso. Vocês não são de dar muitas entrevistas assim, sem ser para divulgar trabalho novo." Zezé e Leonardo trocaram um olhar significativo. "É que dessa vez temos algo diferente para dividir com o público", Zezé disse. "Então vamos começar." Bial se posicionou em sua poltrona. "Pessoal, pode rodar." As câmeras começaram a gravar, e a luz vermelha no estúdio se acendeu. Era o momento da verdade. "Boa noite. Estou aqui com Leonardo e Zezé de Camargo, uma das duplas mais importantes da música brasileira. 40 anos de carreira, milhões de discos vendidos, gerações de fãs. Mas hoje eles estão aqui para contar uma história que nunca contaram antes. Leonardo, Zezé, o que os trouxe até aqui?" Leonardo respirou fundo antes de responder. "Bial, toda parceria longa tem seus altos e baixos, seus segredos, suas verdades não ditas. E chegou um momento em nossas vidas que sentimos a necessidade de ser completamente honestos com o nosso público." "Honestos sobre o quê?" Zezé assumiu a palavra. "Sobre como algumas de nossas principais canções foram realmente criadas. Especificamente, 12 delas, incluindo É o Amor." Bial se inclinou para a frente, percebendo que estava diante de uma revelação importante. "Como assim? Essas 12 músicas não foram compostas da forma como sempre contamos publicamente. Elas foram compostas por mim, sozinho, anos antes de mostrar para o Leonardo." O silêncio no estúdio foi pesado. Mesmo a equipe técnica pareceu parar de se mover. "Zezé, você está dizendo que enganou seu parceiro durante 40 anos. Não, Bial, não foi bem assim." Leonardo interveio. "Deixa eu explicar como foi realmente." Durante os próximos 20 minutos, Leonardo e Zezé contaram toda a história. Como Zezé havia composto as músicas sozinho, como decidiu compartilhá-las com Leonardo, como as contribuições de Leonardo foram fundamentais para que elas se tornassem o que são e como, com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável para Zezé. Bial fazia perguntas pontuais, mas permitia que eles contassem a história no próprio ritmo. Era possível ver no rosto do apresentador que ele estava genuinamente interessado na complexidade emocional da situação. "Leonardo,
Como você se sentiu quando descobriu isso? Traído, inicialmente, confuso. Questionei tudo. Minha carreira, minha identidade como artista, nossa amizade. Foram momentos muito difíceis. E agora? Como se sente agora? Leonardo olhou para Zezé antes de responder. Agora eu entendo que parceria de verdade não é sobre quem fez o que primeiro. É sobre o que construímos juntos. Essas músicas podem ter começado com o Zezé, mas se tornaram nossas no processo. Zezé, porque decidiu contar agora, porque não conseguia mais viver com esse peso e porque o Leonardo merecia saber a verdade. Ele sempre foi honesto comigo em tudo, e eu não estava sendo totalmente honesto com ele. Vocês têm medo de como o público vai reagir a essa revelação? Claro que temos, Zezé admitiu. Mas acreditamos que nossos fãs merecem a verdade. E esperamos que entendam que isso não diminui em nada o carinho que temos por eles ou a sinceridade com que sempre cantamos essas músicas. Bial se virou para Leonardo. Leonardo, você perdoou o Zezé? Perdão é um processo, Bial. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Mas posso dizer que escolhi seguir em frente ao lado dele. Nossa amizade é maior que esse erro. E profissionalmente, a parceria continua? Continua, sim. Mas agora, sobre bases completamente transparentes. Decidimos que daqui para frente vamos ser sócios de verdade em tudo. Isso inclui os direitos autorais dessas 12 músicas? Zezé respondeu sem hesitar. Já providenciamos toda a documentação. O Leonardo sempre foi creditado como co-compositor dessas músicas e vai continuar sendo. Sua contribuição para elas foi fundamental. Mesmo ele não tendo participado da composição original, Bial, você já viu uma música nascer? Leonardo perguntou. Não é só a ideia inicial, é o arranjo, é a interpretação. São as pequenas mudanças que você faz durante os ensaios. É a forma como você canta cada palavra. Tudo isso faz parte da composição final. É verdade. Zezé concordou. Aquelas demos que eu gravei sozinho eram apenas o esqueleto das músicas. O Leonardo deu carne, deu alma, deu vida a elas. A conversa continuou por mais alguns minutos, tocando em aspectos pessoais da amizade entre eles, em como suas famílias reagiram à revelação e nos planos para o futuro. Uma última pergunta, Bial disse. Se pudessem voltar no tempo, fariam algo diferente? Zezé não hesitou. Eu teria contado tudo desde o início. Teria poupado o Leonardo de 40 anos de uma verdade pela metade. E você, Leonardo? Eu acho que faria as mesmas escolhas, porque no final das contas, o caminho que percorremos nos trouxe até aqui. E aqui é um lugar bom. Quando a gravação terminou, os três ficaram conversando informalmente. Bial parabenizou a dupla pela coragem de tornar pública uma situação tão delicada. Vocês sabem que vão gerar muito buzz com essa entrevista, né? Sabemos, Leonardo respondeu. Mas preferimos controlar nossa própria narrativa e acreditamos que a verdade sempre é o melhor caminho, mesmo quando é difícil, Zezé acrescentou. A entrevista foi ao ar 3 dias depois, numa quinta-feira à noite. Leonardo e Zezé assistiram juntos na casa de Leonardo, acompanhados de suas famílias. O nervosismo era palpável. Ninguém sabia exatamente como o público reagiria. Durante os próximos dias, as redes sociais se dividiram. Havia fãs decepcionados, outros que defendiam a dupla, debates sobre ética na música, discussões sobre o que constitui autoria. Mas a reação predominante foi de compreensão e apoio. Um comentário que viralizou nas redes resumiu bem o sentimento geral. 40 anos de música boa não se apaga por causa de uma verdade mal contada. O importante é que eles tiveram a coragem de contar agora. Críticos de música escreveram artigos analisando a complexidade da criação musical, pontuando que a colaboração artística raramente é tão clara quanto parece de fora. Alguns lembraram casos similares na música internacional, mostrando que a situação de Leonardo e Zezé não era única.
O que mais surpreendeu a dupla foi o aumento nas vendas de seus álbuns antigos. Era como se a revelação tivesse despertado uma curiosidade renovada sobre sua obra. 2 semanas depois da entrevista, eles estavam se apresentando em Ribeirão Preto, coincidentemente, a mesma cidade onde Zezé havia tido sua revelação meses antes. O show estava esgotado e a recepção do público foi ainda mais calorosa que o usual. Pessoal, Zezé disse ao microfone durante o meio do show, vocês viram nossa conversa com o Bial? A plateia gritou sim, ensurdecedor. E vocês ainda estão aqui com a gente? Novo grito de aprovação, ainda mais alto. Então vamos cantar É o Amor com o coração limpo e a consciência tranquila. Quando a música começou, algo mágico aconteceu. O público cantou cada palavra com uma intensidade emocional que Leonardo nunca havia presenciado antes. Era como se a honestidade da dupla tivesse criado uma conexão ainda mais profunda com os fãs. Durante o refrão, Leonardo olhou para Zezé e viu lágrimas escorrendo pelo rosto do parceiro. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. O peso que Zezé carregara por décadas finalmente havia sido tirado de seus ombros. Depois do show, no camarim, eles receberam uma visita inesperada. Era José, um fã de 60 anos que seguia a dupla desde o início da carreira. Posso falar com vocês rapidamente? Ele perguntou, tímido. Claro, José. O que você quer falar? Leonardo respondeu. Eu queria agradecer. Agradecer por quê? Por terem tido a coragem de contar a verdade. Vocês sabem que isso podia ter dado errado, mas contaram mesmo assim. Isso mostra o caráter de vocês. José fez uma pausa, emocionado. Eu sou casado há 35 anos e há 10 anos descobri que minha esposa me traiu uma vez, lá no começo do casamento. Ela nunca contou. Eu descobri por acaso. E sabe o que aconteceu? Quase nos separamos, não pela traição em si, que já estava perdoada pelo tempo, mas por ela nunca ter tido coragem de contar. Leonardo e Zezé ouviram em silêncio, percebendo aonde José queria chegar. Vendo vocês hoje, a forma como Leonardo perdoou o Zezé, como vocês escolheram a verdade, mesmo sabendo que podia custar caro, isso me fez pensar na minha própria vida. Talvez eu devesse ter dado uma segunda chance para minha esposa também. José enxugou os olhos com as costas da mão. Vocês não imaginam quantas pessoas foram tocadas pela história de vocês, não só como artistas, mas como seres humanos. Depois que José saiu, Leonardo e Zezé ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o impacto de suas palavras. Você acha que fizemos a coisa certa? Zezé perguntou. Tenho certeza, Leonardo respondeu. Não só por nós, mas por todas as pessoas como o José. Eles terminaram de arrumar suas coisas e se prepararam para deixar o camarim. Mais um show da turnê havia terminado. Mais uma cidade havia cantado com eles. Mais uma noite de música havia aproximado pessoas. Caminhando lado a lado em direção ao ônibus, Leonardo refletiu sobre os últimos meses. A dor da descoberta, o processo de perdão, a coragem de tornar tudo público e agora esta sensação de paz que não sentia há muito tempo. Zezé, ele disse enquanto subiam no ônibus. Fala. Obrigado. Por quê? Por ter tido coragem de me contar a verdade. Sei que foi difícil. Zezé sorriu, aquele sorriso genuíno que Leonardo conhecia há 4 décadas. Obrigado por ter me perdoado. Somos uma dupla, cara, na música e na vida. E duplas de verdade superam qualquer coisa. Enquanto o ônibus seguia pela estrada brasileira em direção à próxima cidade, Leonardo olhou pela janela e viu o sol nascendo no horizonte. Era um novo dia, uma nova chance, um novo começo para uma parceria que havia provado ser mais forte que qualquer erro humano. No banco ao lado, Zezé dormia tranquilo, finalmente livre do peso que carregara por tanto tempo. E Leonardo, observando o parceiro dormir, teve a certeza de que haviam tomado as decisões certas. Algumas verdades doem quando vêm à tona, mas outras, como descobriram, têm o poder de libertar, de curar
e de tornar os laços ainda mais fortes. A música continuaria, os shows continuariam e eles continuariam, juntos, honestos e mais unidos que nunca. 40 anos de parceria haviam sido testados da forma mais dura possível e haviam saído vitoriosos. Não porque evitaram os problemas, mas porque tiveram coragem de enfrentá-los de frente, com honestidade, perdão e muito amor pela música e pela amizade que os unia. O futuro estava aberto diante deles, cheio de possibilidades e canções ainda por nascer. E desta vez, todas elas nasceriam na mais completa transparência, construídas sobre a fundação sólida da confiança reconquistada e da verdade finalmente revelada.